Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Carlos Bispo, e vamos direto para as informações. A presença extraterrestre. Como os Zetas apontaram desde o início da saga Zeta Talk, existem regras que regem a interação entre alienígenas e humanos. A Terra é uma escola de aprendizado autodidata, onde as almas jovens têm a oportunidade de aprender com seus erros e experiências. A empatia não nasce e se desenvolve por uma vida perfeita e sem dor, mas sim por uma tragédia. A maioria das almas jovens, 95% em média, inclina-se para a orientação espiritual, do serviço ao prójimo, ao longo deste caminho. Enquanto isso, o contato limitado e altamente monitorado entre extraterrestres e humanos é permitido. Isso vai mudar depois do câmbio de polos. Como será em los tempos del futuro? Referimos-nos aos tempos do futuro, no tempo que se segue a inversão dos polos, em que os sobreviventes verão que o seu mundo foi literalmente virado do avesso. Os poderes estabelecidos não estarão mais controlando as coisas, mas serão os líderes naturais, principalmente mulheres e jovens, que assumirão o comando. As mulheres fazendo tarefas domésticas e os jovens que não foram doutrinados para encaixá-las em determinados papéis. Haverá uma separação em grupos, de acordo com a sua orientação espiritual, onde os que são da tônica do serviço ao próximo repartem o que têm e cuidam uns dos outros, enquanto os que são da tônica do serviço ao próximo alto eles formam gangues e se envolvem em atividades predatórias. Os tempos do futuro encontrarão a maior parte da humanidade sem ter recebido nenhuma instrução de seu governo. Mesmo nas pequenas cidades, governadas por prefeitos conhecidos de toda a população da rua, e grupos de viajantes governados por líderes reconhecidos, a ausência do governo será sentida. A perda da saúde mental, a depressão, a perda de vidas e a confusão removerão a mão firme com que o governo costumava lidar com as coisas. As famílias voltarão os olhos para os mais velhos, para o pai de família, para o líder da comunidade religiosa, e os encontrarão com os olhos vazios, balançando a cabeça e incapazes de dizer uma palavra. Nessas situações, a liderança nasce entre os necessitados, na forma de líderes naturais. Muitas vezes são jovens, para a maioria das quais a vida é alarmante e estranha. Para quem o inusitado ocorre quase diariamente, para os jovens, tudo isso parece uma grande aventura, uma oportunidade de agir, sem as constantes instruções dos pais. Eles farão sugestões e terão permissão para prosseguir, e muitas vezes conduzirão seus pais e idosos entorpecidos e deprimidos, como se fossem bonecas de pano. Além dos jovens, que serão engenhosas e enérgicas, em geral, as mulheres se encarregarão dos afazeres domésticos. Haverá uma separação crescente entre os indivíduos das tônicas do serviço ao prójimo e do serviço a si mesmo. Esses grupos da tônica de serviço ao prójimo não precisarão de todos os controles que são necessários hoje. Em vez de ter que controlar o problema dos cidadãos que roubam uns aos outros e que são mantidos à distância apenas pela imposição da lei, essas novas comunidades vão compartilhar o que têm. A regra será a consideração, em vez do Estado de Direito. Para aqueles grupos que se inclinam cada vez mais para a orientação do serviço a si mesmo, nenhuma lei ou polícia seria capaz de manter sob controle suas ações para servir a si mesmos. Lá, o Estado de Direito é suplantado pela lei do mais forte. O fim dos tempos costuma ser descrito como o dia do julgamento, ou uma época em que os bons serão resgatados em segurança por meio do arrebatamento. Segundo os Zetas, esta é uma má interpretação da mensagem. Sim, haverá uma grande mortalidade durante a inversão dos polos, numa percentagem estimada de 90% da humanidade. E sim, a Terra está em processo de transformação, de tal forma que aqueles que se endureceram na tônica do serviço a si mesmos será transferido para planetas prisões, e aqueles cujas almas ainda estiverem indecisas serão levados para planetas aquáticos,
para reencarnar na forma de polvo, e somente para aqueles que forem decididamente da tônica do serviço ao prójimo, eles serão autorizados a permanecer na Terra. Os Zetas chamam o arrebatamento de advento temporal, em direção à segurança, algo como um retiro temporário, para extraí-los de seu ambiente na Terra. Muitas pessoas alimentam expectativas de que os extraterrestres, os irmãos benevolentes, que vêm do espaço, irão descer e resgatá-los da devastação que se aproxima. Isto é o que os cristãos chamam de arrebatamento, pois imaginam que estariam qualificados, pelo simples fato de ler a Bíblia, com frequência, embora de forma alguma seja isso que Jesus quis dizer. Os seres humanos conquistam o direito de receber algum tipo de assistência, através da ajuda aos outros, sendo decididamente da tônica do serviço ao prójimo, e assistência que poderiam receber, durante o período do câmbio de polos, é um resgate temporário, em direção à segurança, para que eles podem continuar com seus esforços para ajudar os outros. Cada vez mais, aqueles que são solidamente tônicos de serviço ao prójimo foram resgatados durante desastres como o terremoto no Haiti, e foram levados a viver conosco, com os híbridos, e com outros seres alienígenas. Eles foram dados como desencarnados e, consequentemente, ao levá-los conosco, a regra do elemento da dúvida não foi quebrada. Após a mudança de polos, essas cidades biocúpulas serão prontamente repassadas a partir do dia 4. Densidade na terceira densidade, e os residentes sairão para ajudar os humanos sobreviventes. Antecipamos que o conceito de biodomo, recentemente patenteado pelo filho de Nancy, irá receber a atenção dos meios de comunicação sobre estas cidades autossuficientes, de forma a que seja um conceito familiar e que não induzam medo entre os sobreviventes, o que foi interpretado como o arrebatamento pelos fundamentalistas cristãos e por alguns seguidores do movimento da Nova Era, como uma salvação nas mãos de seus irmãos no espaço. É o que descrevemos como um advento temporal, uma extração temporária para aqueles humanos que são fortemente baseados no tema do serviço ao prójimo para salvá-los de cataclismos. Ao ouvir esta ou aquela profecia, ou a oferta que seria feita para os indivíduos da tônica a serviço ao prójimo, a mensagem foi rapidamente distorcida para incluir quem a quisesse ouvir. Então, se a mensagem fosse ouvida por um cristão fundamentalista, ao ler a Bíblia, ele queria dizer que aqueles que seriam salvos durante o Armagedon são cristãos. Se a mensagem foi ouvida pelos seguidores humanitários do movimento da Nova Era que leu e interpretam as antigas profecias, então claramente este resgate, no alvorecer de uma nova era, seria o resgate de toda a humanidade, através da sabedoria e intervenção de amigos alienígenas. Em nenhum momento, um membro da plateia ficaria para trás. Confirmamos que pessoas solidamente da tônica a serviço ao prójimo foram resgatadas durante o devastador terremoto no Haiti, onde havia tantos desencarnados, para enterrar que a única opção era usar valas comuns. Em condições normais, quando esses humanos enfrentavam um desencarne certo, eles teriam sido transferidos para sua próxima encarnação. Podemos confirmar que a mesma situação existiu durante o grande terremoto que atingiu o norte do Japão. Presume-se que muitas das pessoas desaparecidas foram arrastadas pelo mar. Nenhuma recuperação possível. Aqueles que assumiram a forma humana, aos quais foi oferecida a oportunidade de continuar na forma humana, são aqueles que de outra forma teriam morrido. Agentes da tônica do serviço ao prójimo anseiam por poder ajudar o próximo, e nesse sentido haverá imensas oportunidades nos tempos vindouros, não só quando do câmbio de polos, mas também depois, numa era em que a fome e o desespero caminharão desenfreados na Terra. Existem alguns humanos que têm almas solidamente encarnadas da tônica de serviço ao prójimo, que escolheram estar em áreas que serão devastadas, onde haverá o mais alto grau de desespero. Em vez de tentar salvar a si mesmos, para aliviar sua situação pessoal, suas almas procuram
prestar o maior serviço possível aos outros. São essas pessoas que resgatamos, para ajudá-las em sua busca. E depois a interação antecipada, entre extraterrestres e humanos, que acontecerá nos tempos do futuro. Como disseram os Zetas, a interação será bem-vinda, depois que o mundo humano for virado de cabeça para baixo, por mais perturbador que seja o aspecto de algumas criaturas, no quadro completo da situação. Eles chegarão trazendo presentes e ofertas para ajudar os acampamentos de sobreviventes que são claramente da tônica de serviço ao próximo. As quadrilhas de negatividade, que operam no tom do serviço a si mesmo, não vão receber ajuda. Mencionamos outros tipos de assistência, que poderiam receber os sobreviventes dos acampamentos que funcionam no âmbito do serviço ao próximo. É claro que gangues perversas e predatórias formadas por pessoas que saem procurando maneiras de servir a si mesmos não se qualificam para tal assistência. Planejamos fornecer o que chamamos de fonte de energia perpétua. Mas você também pode antecipar outros tipos de assistência, como orientá-los em suas rotas migratórias, na produção de alimentos, em emergências médicas e na segurança do acampamento. Como a grande maioria dos humanos na Terra já foi contatada, já firmemente em suas memórias subconscientes, essas formas de assistência não significarão um choque, mas serão bem-vindas. A Terra se tornará rapidamente o planeta natal das entidades de serviço ao próximo, e seus habitantes serão cidadãos galácticos, em uma era muito emocionante. Em algumas áreas, formas de vida que não são da Terra irão interagir com os habitantes da Terra, mas isso acontecerá em áreas remotas, ou que envolvam poucas pessoas. Haverá notícias dessas áreas, da mesma forma que no último milênio, houve notícias de continentes localizados do outro lado do mundo. As apresentações serão feitas durante os tempos de tribulação. O coração fica mais aberto quando tudo parece perdido. A mente está aberta a mudanças quando o mundo que ela conhecia virou de cabeça para baixo. É nesse momento que o progresso para um estilo de vida aberto será mais rápido. Fonte: Zeta Talk. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilha. Muitas bênçãos.